Vamos lá, pessoal. Na semana passada, tá? Semana passada, nós falamos sobre alguns pontos de comportamento. Eu falei, demonstrei que é o que eu mostro isso, e na semana eu mostrei exatamente isso. Essa semana eu vim mostrando isso, que tudo que eu falei na semana passada, tudo que eu mostrei na semana passada aconteceu efetivamente aqui no mercado. Ou seja, o que eu mostro para vocês? Que não é buscar uma entrada. Eu não tenho que buscar uma entrada. O que eu tenho que buscar é um comportamento. Eu preciso fazer uma coisa aqui. O que eu mostrei aqui. Se você aprender, ao invés de você procurar gatilho de entrada, se você entender que você precisa fazer uma coisinha só, uma pequena coisa, essa uma coisa que você precisa, é uma única coisa, vai mudar sua vida aqui para sempre. Hoje eu corroborei isso, mostrei aqui várias vezes, o que eu mostrei na sala, na aula da sexta-feira passada, mostrei a semana inteira, hoje eu mostrei de novo, fiz uma breve passada aqui, dei do exemplo de traders que utilizam uma estratégia, por exemplo, Fabrício Gonçalves, dono da mesa lá 07, ele faz R$1 milhão por mês. Ele faz R$1 milhão por mês fazendo uma operação no gráfico de 60 minutos de retorno. Joaquim Paiva, R$1 milhão por dia, em média. Um ponto no dólar por operação. João Mohamed de Mello, pontos de média por operação. Trader for Fun, 25 a 50 pontos por operação. Oliver Vélez, uma operação só que ele faz, ou de afastamento da média, ou de retorno à média, que dura em média 15 a 30 segundos, só pega a vela de abertura e para ele acabou o dia. Então, quem está certo? Esse pessoal que faz 1 milhão por dia, 1 milhão por mês, 1 milhão por ano, que seja, ou o trader que fica te ensinando a ficar pegando 1.500 pontos por dia, senão você é mão de alface, a pegar o extraordinário, a colocar o stop técnico, nem ele sabe o que é um stop técnico, quem é que está certo nesse negócio? O cara que efetivamente vive disso e está lá, ou o cara que está lá na internet, que você nem sabe de onde é que veio, te falando isso. Entenderam? Então, quando você para pensar nisso, quando você para pensar na sua própria vida, você faz tudo o tempo todo na sua vida, no seu trabalho, você chega na empresa e se ocupa de todas as funções da sua empresa, sendo da parte administrativa, na parte comercial, na parte de logística. Não. Se você é da parte de logística, você tem na parte de logística fazer uma coisa. O embalador, o separador, ou está no faturamento. Se você é da área administrativa, você vai estar na área também ou de tirar nota fiscal, ou de fazer pagamento, de receber pagamento. E assim, consecutivamente, cada um tem uma função. Não adianta você querer fazer tudo, que não vai dar certo. A maioria das pessoas quebra. O comércio quebra, porque o comércio, o cara que quer fazer tudo. Eu trabalhei numa empresa aqui, que chamava Vitari, eu tive depressão quando ela quebrou, porque é um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar. Eu agradeço por ter saído de lá, porque a partir de lá que eu saí, que eu vim para o mercado, mas eu gostava muito de trabalhar lá. Eu ganhava muito bem, o ambiente de trabalho era excelente, e eu chegava lá às 7 horas da manhã feliz e saía às 8 horas da noite feliz. Eu nunca vi isso, mas isso acontecia. Todo mundo era assim lá. E ela quebrou por quê? Porque tentaram, uma empresa que era familiar, cresceu demais, tinha mais de 3.500 clientes ativos, tentaram segurar no modo familiar, fazer tudo. O que aconteceu? Eles sofreram um rombo muito grande, roubaram demais. Quando eles perceberam, um rombo de 650 milhões de reais, a empresa quebrou. Então, não dá para fazer tudo. Você tem que ter o seu controle, sim, mas cada um tem que estar na sua competência. Aqui não é diferente. Você tem que buscar entender uma coisa, se profissionalizar uma coisa, naquilo que você identificou. Não existe setup certo ou errado. Existe o que funciona e o que não funciona. O mercado ele é dinâmico, ele muda.
vai estar mais volátil, menos volátil, mais lateral, menos lateral, mais tendencioso, menos tendencioso. A cada época, ele vai estar apresentando uma situação, a mesma situação, na verdade, só que de uma forma diferente. Então, entender isso faz toda a diferença. Entenderam ou não entenderam? Compreenderam? Sim. Então, qual que é a função de vocês aqui? Estou repetindo um pouco da aula da semana passada para ficar legal. Pega o mercado, ao invés de você preocupar, porque eu já estou há 3 anos aqui, eu já perdi 1 milhão, já perdi 2 milhões, já perdi 100 mil, já perdi 50 mil, já gastei com curso, já gastei com indicador, já gastei com minha mãe, com meu pai, com meu filho, minha mulher está rindo de mim, meu marido está rindo de mim, todo mundo ri de mim. Foda-se para todo mundo. Passado é passado, o que passou, passou, não volta mais. O que você tem que pensar é o seguinte, espera aí, se eu estou aqui até agora, se o que eu fiz não deu certo, significa que ou eu estou fazendo alguma coisa errada ou esse mercado não funciona. Funcionar, o mercado funciona, porque se não funcionasse, não teria banco, não teria a quantidade de pessoas que tem aqui. Mas 99% das pessoas perdem. 99% das pessoas institucionais ou pessoas físicas? Pessoas físicas. Então, eu tenho que fazer o quê? O que o institucional faz, mais do que o institucional faz e menos do que pessoas físicas fazem. Então, se é o institucional que ganha dinheiro, se o dinheiro gira, se é ele quem movimenta, fomenta esse mercado, o que eu preciso? Eu preciso me espelhar nele. E como é que eu me espelho nele? Andando com ele. E como é que você vai andar com o institucional? Tem 2 formas. Ou você vai arrumar um emprego no banco, na corretora, na B3, lá dentro, ou você vai parar aqui, sentar e vai observar como o mercado se comporta dia após dia. É sentar e observar. Menos mouse, mais caneta e papel. E catalogar de tudo que você vê aqui, aquilo que é repetitivo, aquilo que acontece, quanto sobe, quanto desce, a partir de quanto que ele sobe, que ele pode ter no primeiro pullback, a partir de quanto ele desce, ele pode ter no primeiro pullback, quanto em média desse pullback, qual é o comportamento que ele faz nesse pullback, quando é um rompimento, como é que é, quando não é. Entenderam? É isso que você tem que estudar, vela a vela, tique a tique, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, pegar horário diferente. Você não precisa ficar o dia inteiro. 1 hora por dia. Um tempo na parte da manhã, outro tempo na parte da tarde, outro tempo intermediário. Para quê? Para você ver a incidência, a reincidência desse comportamento do mercado em horários diferentes, em tempos diferentes, dias diferentes. Pega 1 ano e faz isso. Se 1 ano desse estudo você não olhar para o mercado, não souber para onde ele vai, de cabo a rabo, eu mudo meu nome, eu vou trabalhar, vender sacolé na rua. Entenderam? Então, é observar, é pegar o mercado, olha uma coisa simples que eu mostro para vocês, o que acontece todo dia é o volume, aquele volume que, a vela de volume que se afasta, ou seja, cadê meu mouse? Cadê meu mouse? A vela de volume. O mercado começa e abre, por exemplo. Vem, abriu, subiu. Aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí daqui a pouco ele vai começando a perder a força. De repente, ele abriu aqui, ele já está afastado, ele dá aquela vela enorme. Aí todo mundo fala assim, é a hora que todo mundo, né, que é o povo é São Tomé. Nossa, agora vai disparar. O Play X está comprando o dia inteiro e todo mundo comprou, o Itaú comprou, a JP Morgan comprou, vai disparar. Aí todo mundo compra aqui. Assim que ele compra, o que o mercado vai faz? Sobe um pouquinho, despenca. E aí o cara toma estoque. Aí o cara faz o quê? Não, vou virar a mão, vira a mão. Aí todo mundo pensa a mesma coisa. O mercado faz o quê? Rompe, de novo. Aí todo mundo agora vai, compra. E aí o mercado vem, volta e pega para mim de volta. Isso acontece todo dia, toda hora, o tempo todo. Mas ninguém percebe porque, por incrível que pareça, isso acontece e repete 1 milhão de vezes, mas o cara ele só está de olho no rompimento aqui ou no rompimento aqui, no tamanho da vela aqui, no volume financeiro que está aqui, no MACD que está aqui, no IFR que está aqui, no fluxo que está aqui. Aí ele mistura tudo, lê tudo errado
e no final das contas ele está preocupado só com o quanto que ele vai ganhar e quanto que ele vai perder. Enquanto você se preocupar o quanto você vai ganhar e quanto você vai perder, você só vai perder. A única coisa que você vai ganhar, porque na verdade não existe perda. Ou você vai ter o ganho de conhecimento mais o ganho financeiro, ou você vai ter o ganho de experiência. Nem conhecimento vai ser, só experiência, porque o financeiro não vai ter. Então vai ser uma experiência penosa, danosa, mas a experiência. Cada um escolhe como quer viver, qual tipo de experiência quer escolher. Eu escolho ter boas experiências, mas para isso eu tenho que entender que eu tenho que entender o jogo para jogar ele. Adianta eu, por exemplo, nunca joguei bola na minha vida. Aí eu vou falar assim, jogar bola é fácil. Só chutar a bola. Vou lá jogar bola? Vou morrer, vou cair, vou correr vou correr 1 quilômetro dentro do campo, vou colocar 2 quilômetros de língua para fora se eu não infartar no meio do campo. Então não adianta, não sei jogar o jogo. Não vou jogar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na bolsa? Vou fazer day trade. Não preciso fazer curso, não preciso ler livro, não preciso fazer nada. Eu vi um vídeo no YouTube que o cara falou que é o seguinte: é só olhar lá o fluxo, quando entrar fluxo comprador, eu compro, quando entrar fluxo vendedor, vendo, se quando romper e tiver um pivô, eu compro, quando romper e tiver um pivô de baixo, eu vendo, e se continuar eu fico, é fácil. Aí o cara vem com essa ideia para cá. Ah, é só colocar a média móvel, coloca o MACD aqui embaixo, aqui, ó. Se tiver divergência no MACD, você não entra no FR, se tiver, e o ADX estiver para cima, e dá tudo errado. E dá tudo errado. Por quê? O mercado não é isso. Isso é o que te apresento para você não ver o que o mercado é. O mercado é agressão, absorção. A agressão movimenta o mercado, a absorção vira o mercado, muda o mercado. E em lugares específicos do próprio mercado, de acordo com a sua própria volatilidade, é onde eu vou ter esse ponto mais explícito. Geralmente vai acontecer em pontos de volatilidade. Quanto mais alavancado, menor a volatilidade. Quanto menos alavancado, maior a volatilidade. Índice dólar, entre 1% e 3%. Índice entre 1,5% e 2,5%. Dólar entre 1,5% é a média. Esporadicamente, 3%, 4% índice. Dólar 2%, 2,5%. Mas isso é uma vez na vida, outra vez na morte. Então, eu entendendo isso, eu entendendo que é caro, o que eu tenho que entender? Vamos ver como o preço se comporta dentro desse... Onde é que ele está fazendo caro e barato? Porque o mercado é o quê? Gerar liquidez. Liquidez é o quanto um ativo é vendável, é negociável, é fácil negociar. Quanto mais fácil negociar, quanto mais comprador ou vendedor tem, mais líquido é aquele ativo. Então, onde está acontecendo a liquidez? O que é a liquidez? A troca de dinheiro. A troca de vendedor, onde o vendedor está passando para o comprador ou vice-versa. Então, eu tenho que entender isso. E qual é a razão? Qual é a razão de qualquer coisa na vida? O lucro. Então, se tem alguém vendendo, é porque ele está com lucro. Ele não vai te vender barato, ele vai te vender caro. E se tem alguém comprando, é porque ele está com lucro. Ele não vai comprar caro, ele vai comprar barato. Só que o grande problema, que todo mundo erra, e onde vocês estão errando, não vocês aqui, graças a Deus vocês estão comigo todo dia de batimento. E parabéns, hoje, 1.400 pontos em 3 minutos, recorde do ano. Já começou o ano batendo recorde. Mas a maioria erra onde? A maioria, ao invés de comprar junto com o player, ela espera o player que está vendendo para ela comprar. Ela compra junto com o varejo. Ao invés dela comprar lá no Ceasa para revender, ela vai lá no Carrefour, que está mais caro. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou entendendo. Ao invés de vocês comprarem quando o player compra ou vender quando o player vende, vocês compram quando o player está vendendo, vocês compram junto com o varejo e vendem quando o player está comprando. Então, vocês fazem tudo o que ele quer, porque quando vocês compram, já está caro, já foi. Quando vocês vendem, está barato. E ele que manipula isso. Então, entender isso fica muito mais claro. E como é que eu vou entender isso? Eu preciso ter uma tela de fluxo enorme, acompanhar fluxo, evolução? Não. Só olhar para as velas. Agressão, absorção. Agressão. O que é agressão? Corpo da vela. O que é absorção? A vela que vai e volta
a sombra é a absorção. Se eu tenho velas após velas acima da outra, tenho agressão forte, não tenho contraparte. Se a vela começa a ir, sobe, volta, mas termina positiva, eu estou tendo absorção ainda e agressão compradora, não tem problema. Ó. Veio, desceu, absorção compradora. A partir do momento que ele começa a ir, foi lá, volta, efeito negativo, aí eu já estou tendo o quê? Agressão. E nesse caso aqui, a agressão, vamos fazer outro caso diferente. Primeiro, o caso da agressão, só absorção compradora. Quando eu tenho a vela que foi, mas ainda ficou positivo, mas volta, isso aqui, ó, foi lá, ficou positivo, foi lá em cima, voltou, mas mesmo assim está positivo, eu já comecei a ter um pico de exaustão aqui. O que é isso? Eu tive a absorção, que é o pavio, está aqui, a absorção, que é o pavio, mas a agressão ainda é compradora, só que não houve afastamento. Quer dizer, o afastamento que eu estava tendo anteriormente nas velas e a força maior na compra, porque aqui eu tive, os vendedores até tentaram, mas eu tive absorção compradora e agressão vendedora, que é o corpo, acabou. Eu ainda tenho uma agressão compradora, mas não tem mais. E aí, da próxima vela, se acontece isso aqui, ó, lá, foi, vai lá em cima, mas volta, opa, aqui já acabou. Os vendedores estão dominando. Por quê? Aqui, além da absorção, eu tive uma agressão vendedora. Então, se você olhar a vela, tá aqui, tá simples. Mas aí o cara pensa assim, quando eu falo assim, olhar a vela, olha aonde vai a mente das pessoas. O cara pensa assim, não, mas eu vou ter que ficar olhando vela a vela isso? Não. Você não precisa olhar vela a vela isso. Você precisa só disso aqui, ó. Olha a aula de hoje, mais cedo. A linha que eu marquei mais cedo. Tá aqui a linha, correto? Topo de ontem. Hoje abriu onde? Absorção, venda. 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 Rompeu? Não, já absorveu, já está negativo, venda. Pegamos. Mais de 1.400 pontos, mais de 1.500 pontos. Eu falei que poderia ficar o dia inteiro vendido. E, além disso, junto a isso, o comportamento. Então, eu vou prestar atenção nesse tipo de comportamento nos extremos. Pode ser o micro, como aqui, mas pode ser o macro, como aqui. Entenderam ou não entenderam? Eu não preciso ficar olhando vela a vela aqui que está acontecendo. Não estou nem aí, tá? Se tiver aqui, inclusive, eu vou dormir, eu vou fazer outra coisa. Menos prestar atenção no mercado. Eu vou esperar chegar aqui, eu chegar aqui, se eu quero fazer o macro. Agora, se eu quero fazer o micro, maravilha, lateralizou aqui no fundo, ó. É aqui, ó. Pronto, você só precisa disso. Então, é muito simples. Só que, para entender isso, qual que é o estudo que eu dou na primeira aula que eu dou para vocês no curso? Pega o mercado, vai catalogar, entende como é efetivamente um rompimento de verdade, um falso rompimento e um não rompimento. Vai catalogar tudo isso, ver quantas vezes a cada vez que ele chega e rompe imediatamente, como aqui, ou tem um falso rompimento, como aqui, ou nem chega a romper, como aqui. Você tem que estudar esses 3 casos aqui, mas ver não é 1 ou 2, não, é ver 1.000, 5.000, 10.000 vezes isso, a incidência disso, porque quando você vê isso, você vai falar assim, ó, vai chegar aqui, esse é falso rompimento, vai voltar, vai descer. Não, esse aqui é um rompimento, vai continuar, fica fora. Nem vai romper, vou vender. Pronto, você vai saber. Aí o setup começa a aparecer. E aí você vai começar a entender. E aí, junto a isso, qual é o comportamento que ele tem? Vamos lá, que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha de onde saiu. Olha a aceleração que ele teve aqui. Acelerou aqui. Aqui é a vela invisível, né? Que é a vela do gap, vela 1. A vela 2 aqui praticamente é o dobro. Então, maravilha. Vai continuar subindo, vai com Deus. Só que chega aqui no topo, eu tenho uma aceleração, até continua, mas não se afasta muito. Tá vendo? Perdeu a aceleração. Aí o que ele faz? Ele quebra e volta. Não acelerou. Você já poderia vender aqui. Mas vamos esperar ele ficar um pouco mais baixo desse fundo aqui para
para confirmar. Pronto, venda aqui, stop aqui, alvo aqui, rompeu, alvo aqui, rompeu, alvo aqui, está lá. Aí ele volta, outra venda. Ele volta, outra venda. Aí ele abre hoje, outra venda. Aí ele vê um fundo. Foi a compra que a gente pegamos a venda e essa compra, lembra? Eu estava dando a aula mostrando o indicador de volatilidade mínima dessa compra aqui. Não precisa fazer, deixa ele quebrar, deixa ele voltar, porque ele vai testar. Compra de novo. Ou seja, ele acelerou longe do início do dia e onde parou. Pronto, compra. Não houve deslocamento, compra. Aí, de novo, voltou, quebrou, venda. Voltou, quebrou, venda. Olha o repeteco desse comportamento aqui, ó. Eu mostrei aqui, eu estou mostrando. Olha a residência desse tipo de comportamento aqui, ó. Vai olhando. E você vai ver que 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, é a mesma coisa. Mas você tem que estudar isso, você tem que buscar isso. Tem como melhorar isso aqui? Tem. Primeiro você estuda isso aqui. Você entende. Esquece gatilho de entrada. Porque a gente não busca entrada, a gente busca entender o comportamento. Quando você tem comportamento, você vai ver isso aqui, isso aqui é venda. Venda aqui, stop aqui, alvo aqui. Rompeu, alvo aqui. Pronto, já ganhou o seu dia. Não vendeu aqui em cima, aqui parou, veio, voltou, você já sabe o que é compra. Parou, não houve deslocamento. Absorção, a vela já abriu, já abriu subindo, já positiva, compra aqui, stop abaixo dela, alvo com topinho aqui. Pronto, rompeu, põe o alvo lá em cima, não foi? Começou a voltar, aqui você foi tirada, tá ótimo, já bateu a meta do dia. É um trade desse por dia. E, estatisticamente, voltando ao que eu falei mais cedo, que eu repito sempre, isso aqui é estudo que eu já faço há anos e anos e anos. A cada 10 vezes que ele chega a um topo anterior ou um fundo anterior e não rompe imediatamente esse topo anterior ou esse fundo anterior, 9 dessas 10 vezes, 9 vezes dessas 10 vezes, ele volta pelo menos 25% do range. Então, quanto maior for a distância entre o fundo e o topo, maior vai ser o seu alvo. Porque 25% de um range pequeno é pouco, mas esse pouco, o mínimo que o isso vai pagar para você é 150 pontos. O dólar, o mínimo que ele vai pagar para você é 3 pontos. Já é uma meta, e meta muito bem batida para você fazer a cada 10 trades, só tomar um loss, porque a cada 10 vezes você vai acertar 9. Porque está aqui. E, se você não acredita em mim, volta todos os topos e fundos aí que foram falsos rompimentos, que não romperam, você vai ver que ele não rompe, não rompe, ele faz o fundo, joga. Ele quebra a estrutura. Quando ele volta, se ele não acelerou e não rompeu de uma vez, como é esse caso aqui, ó, aí, tá vendo? Já ficou abaixo, tá vendo? Não voltou a ficar acima, ó, tá vendo? Aí ele até acelerou, já não deslocou para cima mais, ó, foi embora. Olha a diferença desse comportamento para esse comportamento. Entenderam ou não entenderam? É isso aqui. Presta atenção. Mas você tem que entender esse para que esse aqui se torne fácil. E aí você vai falar assim, poxa, só isso que eu preciso. Olha lá. Só isso que eu preciso. Um desse por dia. A cada 10 dias eu vou errar um. E olhe lá. Que maravilha. Estou rico. É o que você precisa. E é o que todo mundo faz. Todo profissional faz isso. Você não vê nenhum profissional ficando o dia inteiro atrás de mesa, operando, parecendo um tarado, CLT. Você está ganhando salário para operar? Não. Então, para que você está fazendo o dia inteiro? Eu fico 20 horas das 24. 20 eu fico aqui. Mas sabe por que eu fico 20? Porque eu estou programando. Aqui, ó. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de coisa. Está aqui, ó. Estou fazendo. Fica atualizando. Por quê? Uma coisa que todo mundo acha bonito. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que amar o que você faz. Eu amo o mercado. E amo programar para o mercado. Eu comecei a programar para o mercado justamente porque quando eu comecei a ver que só tinha ferramenta que mostrava média móvel, IFR, ADX, essas coisas, eu falei assim, o mercado não é isso. Isso é atrasado. Isso responde ao mercado. Não é o mercado que responde isso.
Quando isso mostra alguma coisa, isso mostra o passado. O passado não existe. Só existe o agora. O passado já foi. Sucesso do passado não significa sucesso presente. Derrota no passado não significa derrota no presente. Então, a minha atitude ela tem que ser agora. Eu tenho que saber o que está acontecendo agora. Então, foi isso que eu fui buscar dentro do mercado. E aí eu descobri uma coisa fantástica, que é exatamente a mesma coisa da vida. Independente de qual ferramenta que eu faço aqui, por mais rápida, veloz, por mais atualizada que ela seja, se eu não atualizar ela todo dia, ela vai ficar obsoleta. Então, eu tenho por obrigação de ficar 24 horas aqui, praticamente, observando o mercado para atualizar, buscando tudo que tem no mercado de mais avançado, porque qualquer mudança que tem no mercado eu já tenho que entender, eu já tenho que estar implementando, eu tenho que estar sempre um passo à frente do mercado. Então, a minha função é essa. Mas eu gosto, para mim é um prazer estar fazendo isso aqui. Entendeu? Agora, operar, eu faço uma por dia e se tiver muito bom. Ano passado inteiro, foi 82, 83 operações que eu fiz no ano inteiro, de 250 dias úteis. Por quê? Ah, então você não está ganhando dinheiro. Não é isso. Não é a quantidade massiva de operações que vai fazer você ter sucesso ou viver disso aqui. É a constância. A constância e a minha pontuação média por mês, o que eu busco por mês é algo em torno, olha que interessante, não se assustem, algo em torno de 1.500 pontos no índice ou 40 pontos no dólar, ou um ou outro, não nos dois. Eu não opero os dois simultaneamente. Se eu operar, o que me der entrada primeiro, o que me der, o que tiver a melhor oportunidade primeiro é o que eu faço, e pronto, é aquilo ali, porque aquilo ali eu já sei que é o que eu faço com facilidade, que me pague, que não me deixe com risco grande, que me deixa confortável. Não estou preocupado se vai andar mais 1.000 pontos, mais 500 pontos, mais 700 pontos. Não estou preocupado se o meu vizinho, o cara que estudou junto comigo, está ganhando 100 mil no dia e eu estou ganhando 10 mil, ou estou ganhando 1.000, ou estou ganhando 100. Não me importo com isso. Eu só me importo comigo. Não estou preocupado se o mercado vai subir, se o mercado vai descer. Eu não me preocupo com nada, eu não estou nem para nada. A única preocupação que eu tenho aqui, efetivamente, eu preciso renovar, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. É isso, aperfeiçoamento, melhoramento contínuo, de tudo, meu e das ferramentas. Que se eu melhoro, se eu tenho melhoramento contínuo, eu continuo entendendo o mercado. Se eu acho que eu já sei tudo, amanhã eu sou engolido. E assim é a vida. A nossa vida é assim, qualquer profissão é assim, tudo na vida é assim. Então, você tem que buscar todo dia, ao invés de você já entrar no dia procurando assim, hoje eu preciso fazer R$ 100. Ah, hoje eu preciso fazer R$ 50. Ah, eu tenho que pagar o gás, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar não sei o quê. É melhor você arrumar outra profissão, porque isso aqui você está no lugar errado. Mercado é especulação, é variável. Vai ter dia que vai ser muito bom, vai ter dia que vai ser normal, a maioria dos dias normais, a um ou outro dia extraordinário, como foi hoje, por exemplo, 1.400 pontos em 3 minutos, mas isso não é uma regularidade, né? Tanto que eu falei que hoje a gente não aprende, é um dia fácil, ninguém aprende nada no dia fácil. Então, vai ter dia muito bom, e vai ter dia que não vai isso, só que aí é que está, essa que é a grande graça do mercado. O mercado é a sua empresa. E qualquer empresário de sucesso, quando ele entende que tem um ladrão ali, ou seja, que tem uma despesa, que está tendo uma despesa que não precisaria ter, ele corta. Ele corta gastos. E aqui você corta. Não existe essa coisa de stop técnico, não, entrou. Porque o stop, ele é de acordo com aquilo que você estudou, entendeu, do que você enxerga do mercado. Então, por exemplo, se eu enxergo que eu estou ensinando para vocês aqui, que aqui é o fundo, que ele veio. Por que era o fundo? Porque ele parou, ele cessou. Ele veio daqui, aqui ele parou. Não houve mais afastamento, tá vendo? Olha o tamanho das velas, olha como ele veio diminuindo, até que então houve uma agressão, absorção e agressão compradora. Ele subiu. Eu não compro aqui. Por que eu não compro aqui? Porque todo mundo vai começar a comprar aqui e vai colocar stop, ele vai voltar, porque o stop de vocês, o stop do varejo, é que gera a liquidez. Então, eu vou esperar ele voltar, porque ele vai voltar, você pode ter certeza que ele vai voltar.
tá? E aí, quando ele voltar, e se ele voltar, e efetivamente, quando ele voltar, na hora que ele voltar, ele me demonstrar, ele repetir, provar para mim que aqui, a partir daqui, quem manda são os compradores, eu não vou hesitar em comprar aqui, colocar meu stop aqui, colocar meu alvo aqui, no mínimo aqui, que é o que para mim já está ótimo. Já paga o meu dia, porque lucro é lucro, não existe lucro grande e lucro pequeno. Lucro é lucro. Eu já estou certo só por isso. Então, esperei, foi a favor. Deu? Maravilha, vamos lá. Hoje foi maravilhoso, parabéns para mim, parabéns para o mercado, obrigado, mas o dia acabou meu dia. Então, esse é o stop. Por que esse é o stop? Porque o mercado veio daqui, aqui, os vendedores começaram a dominar. Então, o mercado abriu, até chegou a subir, os vendedores falaram assim, ó, não, quem manda é a gente. Desceram e empurraram o mercado. Aqui, absorção fraca, absorção mais ou menos, absorção maior. Aqui já praticamente nem houve agressão. Então, o mercado já não está mais vendido, exaustão vendedora. Os compradores começam a vir aqui. Só que aí, ó, os vendedores começam a agredir novamente. Maravilha, deixa embora. Marca o fundo. Quando chega aqui, o repeteco. Ó, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta. Compra, stop aqui, alvo mínimo aqui. Por quê? A partir daqui, quem ganha, quem está dominando, são os compradores. Se o mercado volta, fica um tique abaixo aqui, os vendedores voltaram a tomar conta, não faz sentido eu ficar aqui. Por isso, meu stop é sempre curto. Porque eu tive a paciência, a expertise de esperar eles confirmarem, ou seja, buscar a liquidez, que é o stop de todo mundo, o stop errante, buscar o stop de todo mundo e confirmar que a partir dali, que esse ponto ali é um ponto de controle. É um ponto de refazer as posições, de remontar as posições do institucional. É onde ele está comprando barato, eu vou comprar com ele. Então, entender isso faz a diferença. E te tira da armadilha do stop longo, da movimentação do mercado, que todo mundo acha, porque fez uma vez deu certo, vai voltar e vai dar certo. E fica tomando stop longo, e quando vai fazer a conta, ganha 1.500 pontos numa operação, num dia. Mas fica 3 dias tomando stop de 500, ou seja, o que ganha num dia, em 3 dias ele devolve. Fica 0 a 0 negativo. 0 a 0 negativo, isso quando não fica muito mais negativo. Agora, dessa forma, você está fazendo o que o institucional faz. Você está fazendo exatamente o que o institucional faz. Você está seguindo ele. Você está comprando com ele, vendendo com ele. E você só precisa de uma dessa aqui. Uma dessa aqui por dia, acabou. Vira a sua chave, muda a sua vida. Em um ano, você sai de assalariado para classe média feliz. Já larga seu emprego, já muda o seu patamar de vida. E muda o patamar em todos os sentidos, psicológico, familiar, tudo. Mas você precisa entender isso. Mas então entende isso, que efetivamente quer mudar. Você quer mudar? Isso você vai se submeter a isso. Você não quer mudar? Vai continuar batendo a cabeça, procurando setup, procurando ganho infinito, procurando fazer 2, 3. Ah, essa operação foi curtinha, vou fazer só mais uma aqui. Ah, eu preciso de R$100. Eu fiz 90, vou fazer só mais 10, quebra. Ah, se eu não fizer R$50 por dia, eu prefiro trabalhar. Vai trabalhar então para os outros. Então, serve para você. Isso aqui não é CLT. Isso aqui é renda variável. É percentual. Começa a pensar em termos percentuais. O cara coloca 200 conto aqui e quer fazer R$100 por dia. Quer fazer 50% ao dia. Isso é ridículo. É por isso que day trader vira chacota aí fora, aí, com os investidores. Ele vira chacota. O bonitão quer fazer 50% ao dia. Se você falar que você vai fazer 1% ao dia, ele já vai rir da sua cara. Imagina você falar que vai fazer 50% ao dia. Faça a conta. Vocês têm HPI? Faça as contas. Quanto é que é 50% ao dia? Vezes 252 dias. Nem precisa de 252 dias. Bota 50 dias aí no ano aí. Você tem noção quanto dinheiro vira isso? Vocês não têm nem noção. E quer buscar isso. Entenderam? Então, você precisa entender que você precisa se especializar em uma coisa. Então, busque um padrão de comportamento, seja no gráfico de 5, de 1, de 10, e principalmente,
Veja a confluência desses comportamentos em tempos gráficos diferentes. E uma coisa que é legal, e a gente vai agora para essa parte, quanto maior o tempo gráfico, mais claro é o sinal. Se vocês já perceberam, quem está na sala há mais tempo, o que eu faço todo dia de manhã? Eu venho todo dia de manhã aqui, gráfico diário. O que eu faço? Como é que foi essa venda do índice aqui hoje? O que eu falo todo dia? Todo santo dia. Desde que sala, eu tenho vídeo meu antigo de sala. Ô, Júlio, o Júlio tá aí, o Júlio sabe disso. Como é que eu faço? Eu chego e faço aqui, ó. Eu pego uma linha aqui, uma linha aqui. Vou colocar da cor das cores para ficar legal. Uma linha aqui. Uma linha aqui. Eu falei que poderia ficar vendido o dia inteiro hoje, não falei? Que viria no fundo? Quem lembra? Eu lembro. E uma linha aqui. Só isso. Somente isso. Aí eu falo o seguinte. Vamos lá, pessoal. Se abrir aqui e não romper o milímetro, vende até amanhã. Se abrir aqui e não romper o milímetro, compra até amanhã. Se abrir aqui, você vai esperar ou chegar aqui ou chegar aqui. Se ele chegar aqui, você tem que esperar ele chegar, quebrar a estrutura, voltar para buscar liquidez e não romper para você vender. E se ele vier aqui, mesma coisa. Tem que esperar ele chegar, quebrar a estrutura, voltar para buscar liquidez para você comprar. Só isso. E se ele abrir aqui, eu posso comprar? Não. Você vai esperar ele subir, ele vai voltar para confirmar o rompimento, ou seja, capturar a liquidez, e aí você compra. A mesma coisa aqui. Você vai esperar ele voltar, descer, ele vai voltar para confirmar o rompimento e você vai vender. Só isso. Qual a dificuldade em entender isso? Quantos pontos a gente pega, em média, numa abertura dessa? Hoje foi 1.403 minutos. Por que eu falo isso? O que foi que eu expliquei de manhã? Por que eu faço isso? Porque se você olhar o movimento das velas, 1 minuto, gráfico de 1 minuto. Se uma vela abre, sobe, e a outra abre imediatamente onde ela fechou, que é normal, e não vem para baixo, ela vai continuar, continua. Se a outra abre e acontece a mesma coisa, continua. Se a outra abre e não continua imediatamente, ela vai voltar quanto? Quanto que eu falei? A cada 10 vezes que ele chega ao topo ou fundo anterior e não rompe imediatamente, 9 dessas 10 vezes ele volta quanto? 25%, não é isso? Não é isso? Vamos olhar aqui. Vamos olhar essa vela aqui. Eu vou pegar o fundo dela, a mínima, a máxima, 50%, vou botar aqui mais ou menos, e 25%. Até mais. Né? Aqui, mais ou menos, 25%. E aí? E aí? Vocês querem? Vou fazer quantas vezes? Olha a outra aqui, ó. Mínima, máxima, 50%, 25%. Aqui. Se isso acontece no gráfico de 1 minuto, por que eu não vou fazer isso no gráfico diário? Hein? Hein, pessoal? Olha aqui. Tá vendo? Entenderam ou entenderam? Olha aqui. Olha aqui hoje. Olha aqui. É só isso. Só isso. Chegou no fundo, não rompeu. Olha lá. Subiu. Chegou na massa e não rompeu. Desceu. Abriu aqui. Desse fundo. Rompimentou. Foi embora. Abriu aqui. Respeitou. Foi embora. Abriu aqui. Subiu. Voltou aqui. Abriu lá. Não rompeu? Desceu. Não rompeu? Subiu. Então você precisa o quê? Só esperar chegar. Olha como é fácil a sua vida. Mas não.
O que você vê na internet? Os caras doidos, tarados, os caras psicopatas, os caras tomam tadalafila e vai para o mercado. Os caras fazem um misto de cocaína com tadalafila, cafeína e energético e vem para o mercado. É só esperar. Ter paciência que ele vai te mostrar. E tem dia que ele mostra tão cedo, como o dia de hoje, como esse dia aqui, como esse dia aqui, como esse dia aqui, como esse dia aqui, que você fala que está fácil. Porque é o simples. Mas a quem te ensina a observar isso? Ninguém. E aí você fala, tá, mas e se ele abrir no meio, tal? Eu não tenho o dia inteiro. Então, meu amigo, observe. Você não tem o dia inteiro? Estude. Não precisa operar. Você não tem que inventar operação. Mas observe, porque o dia que você tiver ciência, o dia que, se você tiver o dia inteiro, tiver nas férias, ou sair do emprego, alguma coisa, você vai estar expert nisso aqui. É se tornar um especialista. De tanto ver, de tanto observar, de tanto... É observar, ver. É observação. É o olho do observador. E aí você vai lá para o seu gráfico de 5 minutos. E o que você vai fazer? Agora é a chave. No meu livro eu mostrei, está lá no meu livro, que eu mostrei, tem a confluência de 60, 15 e 5. Mas olha interessante, você vê uma situação dessa aqui no gráfico de 5 minutos, ou de REM. Aí você põe no gráfico de 60. Olha lá o gráfico de 60. A mesma coisa, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Marca a hora. 9h35. 10h55. Correto? Aqui, ó. 9h35. Vai estar mais ou menos aqui. 10h55. E aí? Entenderam ou não entenderam? Aqui por si só já deu compra, porque essa vela subiu. Então, não rompeu a mínima das 60, você já comprou. Alvo no mínimo 25% de 60. Olha, você ganha dinheiro. Olha isso aqui. Olha, você está fazendo dinheiro de graça. Só porque você esperou uma vela de 60 fechar, a outra abriu, não foi imediatamente a favor. Pronto, você comprou. E se fosse lá em cima, você venderia. Olha isso aqui. E aí você tem uns 5 minutos o quê? Você está com 60 aqui, e você está com 5 minutos fazendo o quê? Deu gatilho. Opa, 60 está acima, é essa aqui, ó. Já compra. Qual que é o meu alvo? Meu alvo é aqui. Rompeu. Maravilha, vai lá em cima. Qual é o próximo alvo? 25%, mais ou menos aqui. Rompeu, 50%. Foi lá. E aí? Que ouro é esse que você está dando aí? Oi? E essa mina de ouro que você está mostrando aí? Não é? Olha aí. Ah, mas eu tenho medo. Medo do quê? É o mesmo comportamento que eu mostrei no gráfico de 1 minuto, você no gráfico diário, você já tem um também aqui. Ah, mas eu quero uma confirmação maior. Maravilha. Ricardo, e Oi. aconteceu hoje de manhã, você falou, não rompeu, vende até a mãe. Exatamente, não rompeu, vende A até a mesma mãe. coisa nos 60, não foi para baixo, entra comprado, vai subir. Exatamente. É simples. Perfeito. O que você não deve aceitar é o stop. Por quê? Por que você não... por que o stop aqui é curto? Porque aqui é o nível de suporte. Aqui era, então, a resistência, passou-se aqui. Que não rompeu. Falso rompimento. Então, venda aqui, ó. Venda aqui, venda aqui. Como é que eu vou vender? Aqui o tempo, aqui, ó. Só olhar aqui, ó. Que horas? 11h15, 11h55. Aqui, ó. 11 e alguma coisa, 11. Entenderam? 55. Olha o site. Está aqui. O comportamento no micro, o comportamento no macro. Vocês ainda podem fazer o quê? Pegar um outro gráfico. Tem o quê? Diário. E observar o diário onde ele está. Quanto mais próximo do diário ele estiver desse fundo, ou desse topo para venda, do fundo para compra, do topo para venda, mais fácil vai ser sua vida.
Mas o diário está muito longo. Você está no 60 aqui, não está? Correto? Faz isso aqui, ó. Vamos fazer o bem bolado do mercado aqui. Aqui, para cá. Você vem para cá. E você vem para cá. Ricardo, eu não tenho monitor desse tamanho para fazer isso aí. Pessoal, monitor. Na OLX, você compra um monitor de 24 polegadas por R$350. Compra dois, R$700. Você vai colocar 4 gráficos. Um notebook comporta 2 monitores. E aí você tem aqui, então, vamos lá. 5 minutos, 60 minutos, 120 minutos. Você tem o melhor dos 3 mundos aqui para você. Tá vendo aqui? Então, nos 5 minutos, você tem micro. Aqui, nos 60 minutos, você tem o macro, intermediário, e no 120 minutos, sei lá, está positivo. E aí? Entenderam ou não entenderam? Ficou claro ou não ficou claro? Claro. Claríssimo. Só isso. Bateu aqui, não rompeu? Meu amigo, o mercado ele não conversa. Olha o comprimento como é. Olha que o comprimento. Ele vai, ele volta fraco e segue seu caminho. Olha lá o rompimento. Foi ela. No 120, seguiu o caminho dele. Que é o rompimento que teve aqui. Que horas? Por volta das 12, 14 horas, 14h20, né? Olha aqui, ó. É o comportamento. Olha lá. Ele vai, ela fica fraco e vai embora. Olha lá. Vai, fica fraco e vai embora. Vai e vai embora. E aí, aqui, ó. Que horas que foi esse rompimento? Aqui, ó. 3 horas ele começou, 14 horas aqui, 14 e pouquinho, correto? 3 horas ele começou, 14 e pouquinho corroborou. Então, 13 horas ele começou, 14 e pouquinho ele corroborou. E aí? E aí? Vocês estão vendo eu usando algum indicador aqui? Vocês estão vendo eu mostrando algum indicador? Nada. Só observação do quê? Do comportamento. Sabe o que significa isso aqui? Fluxo. Aquela tela todinha que você vê bonita mostrando a galera mostrando, que eu sou especialista em leitura de fluxo, tape reading, tem planilha quântica do estrangeiro, blá, 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 blá. Agressão. Absorção. Só isso. Agressão. Agressão. Perdeu fundo. Então não tem como. Aí, a próxima vela agrediu, mas olha que interessante, absorveu a venda, continua vendendo. Aqui absorveu a compra, e a próxima já deu uma compra aqui, ó. Tá vendo? Não deu. Quando eu tenho uma absorção na ponta contrária e a próxima vela já não vem, já é entrada. Quando eu tenho uma absorção na ponta contrária e a vela não vai, já é uma compra, já é uma entrada. Entenderam ou não entenderam? Ficou claro ou não ficou claro? Claríssimo, Ricardo. Só isso. Muito claro. Só isso. Então, vocês não têm que ficar olhando, vocês não têm que inventar nada. A roda está aí, é só girar a roda. A absorção estava forte, não estava? Veio forte, veio forte, veio forte. A agressão. Chegou a agredir até aqui. Houve absorção até aqui. Se a próxima me perdeu fundo, vai com Deus. Não, nem chegou a fazer nada. Compra aqui, meu amigo. Aqui, ó. No mínimo 25% ou 50% dela que está aqui. Já vai estar. E aí, ele vai te dar isso aqui. Vai te mostrar aqui. Então, assim, o problema é que todo mundo está num gráfico muito curto, muito pequeno, com muito barulho,
né? Está aqui fazendo isso aqui, o gráfico menor, um gráfico de minutos, 3 minutos, 5 minutos, um tempo curto, e aí o cara fica desesperado. E ele fica desesperado porque tem muito barulho, mas ele fica desesperado porque ele não sabe o básico. E qual que é o básico? Se a vela subiu, a próxima abriu, e imediatamente não foi a favor, ela vai voltar no mínimo 25%. Se você sabe disso, o Will Scalper sabe disso, a primeira coisa que ele faz é sapecar uma venda aqui. Pronto, ele não está preocupado se ele vai tomar stop, porque não rompeu. Então ele vai vender. Se for a favor dele, ele vai vender, parou, ele zera. Se não for imediatamente a favor, ele nem espera ali quando ele zera. Então ele tem ou um gain ou 0-0. Então não existe stop, porque ou ele vai a seu favor, você está fora. Entenderam? Quanto mais rápido você entender isso, mais vivo você vai ficar no mercado. Ensina você a operar isso aqui como se operação. Você colocar um stop, compra aqui, bota o stop aqui, bota o alvo aqui e vai dormir. Ou aí o mercado vem cá, um tique, volta, pega o stop. Hoje não foi. Não foi o quê, idiota? O trem. Aí ensina você desse jeito. O cara que está lá no YouTube, está lá, sei lá onde, ensina desse jeito. E o cara que é dono de mesa proprietária, é dono das maiores mesas proprietárias da América Latina, que é da Atom, é a 07, os caras da Euribet, os caras vão lá e pegam 25 pontos do índice, 1 ponto do dólar, tudo andando de Mercedes G63, Ferrari, morando em casa de condomínio fechado, jogando golfe, e você está aí buscando 1.500 pontos por dia, 30 pontos por dia no dólar. Entenderam o que eu estou tentando mostrar para vocês? Sim, Ricardo. É simples. Você pegar aqui, eu já mostrei várias vezes. É importante mostrar, relembrar. Vocês podem acompanhar essas pessoas. Fabrício Gonçalves. Eu não estou falando para vocês fazer o que eles fazem. Não é para fazer o que eles fazem. É para vocês acompanharem, para ver, entender a mente, como é que ele pensa. Porque muitas vezes as pessoas vão falar uma coisa, mas o que você não tem que seguir o que a pessoa fala, você tem que seguir o que a pessoa faz. Faz. Entendeu? A palavra até leva, mas o exemplo arrasta. Esse aqui é o relatório de Joaquim Paiva. Número total de operações, 59. Operações vencedoras, 58. Operações zeradas, 1. Loss, 0. E aí? E aí? O que mais? Número total de operações, 45. Operações vencedoras, 43. Operações zeradas, 2. Loss, 0. Por que isso acontece? Porque isso aqui, ó. Olha ele operando aqui. Isso aqui é a pausa de um vídeo. Isso aqui é ao vivo. Olha o tempo que ele fica na operação. Segundos. Está vendo aqui? Segundos a minutos. Quanto que ele fez aqui? R$1 milhão. Qual que é o alvo? 1 ponto. Você pode jogar 1 ponto, 1 ponto e meio. 1 ponto, 1 ponto e meio. Ele fez R$1 milhão? 1 ponto, 1 ponto e meio. Aqui, ó. 11,15,57, 11,16. Tá vendo? 11,14,59, 11,15,2. 11,14,19, 11,14,27. 11,14,10, 11,14,12. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam o que eu estou falando com vocês? Olha lá. Sim, ele não se expõe a risco, né, Ricardo? Ele entra, faz o dele e cai fora. Exatamente. Olha aqui o 0-0, ó. 972, 125, correto? Compra. Correto? Venda, 972, 125. Ou vai a favor, ele está fora. Ele não espera. Entendeu? Venda, 388, 750. É dólar. Compra, 388, 500. Olha lá. Entenderam ou não entenderam o que eu estou falando para vocês? Não tem conversa. Não tem conversa.
Ou vai a meu favor, eu estou fora. Porque aqui é dinheiro, você não está comprando, vendendo nada. Você não está comprando ou vendendo nada, você está simplesmente especulando. Se você tiver certo, o mercado vai a seu favor e você vai lucrar no spread e ter o seu risco devolvido. E se você estiver errado, seu risco vai ser acionado. É melhor que não seja acionado, se for o menor possível. Então, eu tenho que entender o que o mercado faz, como ele faz e onde ele faz. E eu vou entender isso seguindo o varejo? Não, porque o varejo não movimenta o mercado. O mercado é movimentado por agressão, ancoragem, renovação de lotes. E a absorção é a parte contrária, ou a manipulação. É a venda ou a revenda daquilo que eu comprei mais barato. Ou a compra ou recompra daquilo que eu vendi mais caro. Entenderam? Então, eu tenho que entender onde estão vendendo, onde estão comprando. E como é que eu sei que querem e não querem mais vender? Olha a aceleração que teve o preço. Aceleração do preço. Sem continuidade. Compra. Aqui nem foi. Compra. Aí, absorção lá. Houve absorção aqui. Aí houve a compra aqui, mas chegaram até aqui, os vendedores absorveram. Correto? Abriu aqui, foi lá, não foi? Só que não, perdeu lá. É isso aqui. Ó. Venda. Olha que coisa. Olha que facilidade. Então, 2 gráficos, um de 5, um de 60 já te ajuda. E aí você tem um de 120, ou, se preferir, 240. Tá aí. Olha o 240. Tá abaixo. Tá vendido. Voltou aqui, ó. Não rompeu? Que hora que foi isso aqui? 13 horas, tá vendo? Não rompeu? Venda aqui, continuação. Fica vendido. Olha aí um gráfico 4 horas, um de 60, e olha a confluência que eu estou dando vocês. E aí? Hein? Estou igual o Renato Risotto. Hein? Hein? Mãe, estou certo ou não estou? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo, pessoal? Alguma pergunta? Incrível, Ricardo. E essa forma de você observar o mercado, a gente tem que... eu sempre fui muito impulsivo e esse gráfico de 5 em 1 minuto realmente deixa a gente cego para muita coisa. Você tem que estar abrindo o de 60, eu vou começar a praticar isso muito agora. Deixar pelo menos o meu alarme ali em 59 minutos ele tocar para eu prestar atenção no gráfico de 1 hora. Você não vai... Olha que interessante. Você só consegue apaixonar pela sua esposa, pelo seu marido, namorada, se você vê ela, correto? Quanto mais você vê, mais você se apaixona, mais você admira. Então, é a mesma coisa que você tem que ver. Pega um monitor, não tem um monitor, um tablet, coloca um gráfico de 60 na sua frente, e um diário de 60, ou 4 horas de 60, fora o gráfico operacional. Esteja de olho. Tenha esse gráfico na sua visão principal, porque ele é o seu guia. É o macro que é o seu guia. O que vai continuar? Porque o micro, ele vai ficar buscando liquidez. Ó. Aí o cara, o que acontece? O cara compra aqui, ele volta. Aí o cara vende, ele volta. Aí o cara compra, ele pega. Aí o cara vende, ele pega de novo. Você está entendendo? O cara fica... Você já foi num jogo de tênis? Você não consegue acompanhar, porque o cara bate na bola, quando você olha, você presta atenção no barulho, a bola já está no outro tenista. E você está sempre atrasado. Né? Aqui é a mesma coisa, o gráfico menor, o barulho é muito grande. Mas ele não é... você não precisa ter medo do gráfico menor, não é para abandonar o gráfico menor. O gráfico menor vai te dar um menor stop. Mas o ponto de entrada é o mesmo do gráfico maior. A diferença é que aqui eu estou pegando o mínimo lá, meu stop é curtinho aqui, e meu alvo, a minha possibilidade é muito maior. E por eu estar buscando as regiões onde o preço efetivamente tem um spread, tem um distanciamento, e tem um... Né, porque o mercado,
como ele é feito de agressão, mercado ancoragem de inovação, o cara que começou a vender aqui, ele foi vendendo, renovando, ancorando, foi vendendo, renovando, ancorando. Quando chega aqui, ele está com um risco muito grande. Ele está muito vendido, ele está muito ancorado, porque as horas estão ancoradas aqui são dele, ele está um posicionamento muito grande e o preço de mercado foi ele quem trouxe. Então, ele precisa realizar parcial ou todo o lucro aqui, porque pode entrar um player tão ou mais poderoso que ele e deixar negativo, e isso não pode acontecer. Então, ele vai realizar. E como é que ele vai realizar? Ele fomenta a venda para todo mundo vender para ele comprar. É a manipulação do mercado. Para ser justo, é assim que ele vai tirar o lucro dele. Ele não está fazendo nada de errado. Eu é que tenho obrigação, se eu quero participar desse negócio, e quero, obviamente, objetivamente, ter lucro aqui, ou seja, ter sucesso na minha empreitada aqui, eu tenho que entender o que ele faz para fazer junto com ele. Aquele filme é um jogo da imitação. Eu tenho que entender. Eu tenho que me espelhar nele. Entenderam ou não entenderam? Sim. Então, Sim. olha como é simples. Na semana passada eu falei para vocês qual é o comportamento que vocês têm que entender, estudar e buscar para que vocês efetivamente, objetivamente, possam ter sucesso aqui, correto? Agora eu estou unindo a esse comportamento, a essa observação, que tempos gráficos maiores para lhe ajudar o quê? Porque é o filtro de horário. A cada 1 hora, inclusive tem um indicador, eu tenho meu, mas já tem do Profit, um indicador que ele faz filtro de horário, ele separa, é um separador de hora. Ele separa cada hora, entendeu? Que ele mostra cada hora a abertura de cada vela. Mas você não precisa disso. Põe o gráfico na sua frente, porque você está aqui na sua frente, você está aqui, ó, fez um fundo aqui. Que horas que foi isso? 9h40. Então vai abrir. Vamos ver. Aí 10 horas ele estava aqui em cima. Tá tudo bem, não tem problema. Você está com o fundo marcado. Aí você já marcou que precisa ser. Tá vendo? Ó? Olha lá. Aí abriu. Poxa, que hora que é isso aqui? Aí você vai ver isso aqui, ó. Abriu que horas? 10 horas. Rompeu o fundo? Não. Então eu posso comprar aqui. Ah, posso comprar. Não rompeu. Ah, estou com medo, não vou comprar não. Tá bom, deixa marcado. Aí a próxima vela, das 11, olha lá, sequer teve sombra. E é o quê? Olha aqui, outro fundinho, tá vendo lá? 11 horas já que ele dá lá, 11 horas. Olha aqui, a vela de 11 horas. Vamos lá. Ô, cacete. Vê? Aqui, ó. Olha a vela de 11 horas aqui. É ela, a linda, maravilhosa. Compra. Quanto que é seu stop aqui? Você comprou aqui. Stop de 160 pontos, alvo de 809 pontos. E aí? Entenderam? Ficou claro? Ficou, Ricardo. Tem como errar fazendo isso aqui? Impossível. Impossível errar. É impossível errar fazendo isso aqui. Não tem como. E aí você vai contar o seguinte: a Ricardo é mentiroso, isso não funciona, não. Então tá. Não precisa do gráfico de 5 minutos, não. Vamos calcular agora cada rompimento no rompimento de fundo do gráfico de 60. Correto? Então aí você vai fazer a média, que é a média que você tem que fazer, todo mundo tem que fazer, por 10. Então, eu vim aqui. Toda vez que eu chegar ao topo fundo, que 60 minutos é um topo fundo grande lá nos 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 10 minutos. Então, não rompeu, compra. Não rompeu. Compra, venda, compra. Correto? Compra, compra, venda, venda. Correto? Venda, compra, compra, venda, venda, compra. Venda. E aí? Aqui ficou abaixo. Venda, compra. Aí continuou, tá vendo? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Venda, venda,
venda, compra, compra. E aí? Vai continuar a brincadeira até quando isso aqui? Entenderam ou não entenderam? Não rompeu? A absorção não rompeu? Venda. Aí no outro dia já abriu? Venda. Absorveu? Compra. Chegou aqui embaixo. Absorveu? Compra. Venda, venda, venda. É só marcar o topo e o fundo. E vai para o gráfico menor, espera. E quais são os melhores topos e os melhores fundos? Os máximos e mínimos do dia. Por quê? É o maior spread. Lembra dos 25% que ele pode voltar? Vamos pegar aqui 25% disso aqui, ó. Olha quanto você pode pegar no mínimo do negócio desse aqui. Entendeu? Ou não entenderam? Ele veio, acelerou, veio lá de cima, acelerou, tinha o topo aqui, tinha a máxima aqui. Ele vem lá, até faz uma máxima aqui, mas absorveu. A próxima nem foi, falou, só vendo aqui, ó. Quantos pontos desse aqui? Gráfico de 60 minutos. Olha aqui. 1.939 pontos. Você estava buscando isso aqui? Você estava pensando em fazer isso aqui? Não. Você precisa de menos de 10% disso para fazer 1 milhão aí todo ano. Mas ele te deu por quê? Expertise. Você simplesmente marcou. Está marcado aqui. Chegou, você olhou para trás, opa, maravilha. Já teve máximo aqui, houve aceleração aqui. Será que vai? Pronto. Você não está eufórico. Você não está eufórico esperando isso acontecer de forma louca. Porque teve 1, 2, 3 dias depois que ele foi tocar aqui. Então está tudo certo, não tem problema, porque antes de ele tocar aqui, houve esse fundo. Então, houve a compra aqui. Correto? Aí ele fez um fundo mais fundo. Houve a compra aqui, que já abriu comprado. Correto? Entenderam ou não entenderam? Aí você fala assim, mas como houve aqui, a vela subiu rápido. Nós não vendemos hoje? É o mesmo comportamento, o mesmíssimo comportamento. E aqui, eu estou no gráfico de 60. Quando você colocar isso aqui em 12R, ele não vai abrir fazendo isso aqui. Ele vai abrir, vai fazer isso aqui, para depois... E é o que a gente precisa. Não rompeu, não deu continuidade. Se fosse continuar a livraria, perderia o fundo imediatamente. Por isso, vocês têm que estudar o comportamento de como é o rompimento, como não é o rompimento, para que isso faça sentido. A diferença do rompimento, ó, vai forte, volta fraca, acelera. Entenderam? Ou não entenderam? Ficou claro, pessoas? Sim. Sim. Então, olha como é legal. Por isso que você vê, às vezes, você não entende uma pessoa que tem vários monitores e está olhando isso aqui, e está vendo a confluência. E o que vale é o tempo maior. Por que a gente pega trade de abertura? Simples, porque eu vou lá no diário, eu vi que não rompeu o topo, abriu no topo lá, não rompeu, não tem nem conversa. Eu falo todo dia, vende até a mãe. Eu falo todo dia. Abriu no fundo, não rompeu, compra até a mãe. Por quê? Se for para romper, ele já vai embora, ele não conversa com o preço, ele vai, volta para testar, que é o que eu falo, se ele abrir rompido, vocês deixa ele ir, deixa ele voltar, que quando ele voltar, para capturar ele desse exemplo, porque ele confirmou. Que é exatamente o que ele fez aqui hoje, aqui no gráfico menor, teve um movimento de captura de liquidez, ó. Ele rompe, tá vendo? As 13 ele rompe, ele volta, confirma. De volta, confirma mais, ele ficou claro lá. No momento, o ponto ficou acima, como aqui, tá vendo? A diferença daqui, ó. Entenderam? E se você está no gráfico de 2 horas, está aqui. E se você está no gráfico de 60 minutos, ele vai estar mostrando aqui também. Né? Olha aqui, ó. Olha como você cria a tríade do tempo aqui. Você está marcado o fundo aqui e a mínima.
e a máxima. Aí você está marcado aqui a máxima, o fundo, e está aqui. E você está marcado o fundo aqui, a máxima aqui, e está marcado esse topo aqui. Olha que interessante. Ele perde aqui. Quando ele perde aqui, opa, perdeu. 1 hora, perdeu aqui. Não rompeu. Você vê que não rompeu lá, opa, dá para colocar uma vendinha aqui, nessa pontinha aqui, já que está abaixo, vou colocar uma vendinha aqui, vou colocar o stop aqui, que está curtinho, e vou colocar o alvo mínima. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Sim. Entendido. E aí? Entendido. Não é claro? Não é simples? Não é simples? É simples ou não é? Simples, Ricardo. Só tem que acostumar a visão, acostumar a ter confiança em que você conhece mesmo. Sim. Mas a confiança, Daniel, ela vai vir quando? Como é que você confia? Como é que você aprende? Como é que você entra quando você aprende a dirigir? Quando você efetivamente tira a carteira, mas você não sabe dirigir. Você vai ter coragem de pegar o teu carro, colocar mulher e filha e pegar BR? Não, vai. só prática. Porque você não tem segurança, você tem medo de pegar BR, o caminhão fechar, acontecer alguma coisa. Agora, à medida que você vai dirigindo no dia a dia, o que acontece? Você é tranquilo, você vai embora. É ou é? Sim, Né? perfeito. A mesma coisa. Então, você tem que ver isso todo dia. A reincidência. O que eu faço aqui, que ninguém faz, eu estou mostrando a vocês o que vocês têm que observar. Não é algo cego, não é algo todo que você tem que se virar, não. Eu estou mostrando o que observar, a forma mais simples. Sem zero indicador, vocês não precisam de indicador, vocês não precisam de indicador para isso. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Vocês não precisam de indicador para isso. Isso aqui é o mínimo que vocês têm que saber. O indicador, ele vai corroborar essa visão sua e vai te dar a continuação. Ou seja, quando você entrou aqui, por exemplo, eu falei, por exemplo, desse rompimento aqui, o indicador está falando que tem balanço vendedor, que tem absorção vendedora, que tem... Entenderam? Aí você, opa, tá tudo certo, eu posso entrar que não vai subir. Entendeu? É o stop que você tomaria se você fizesse de qualquer jeito, você não vai tomar aqui porque ele está mostrando para você efetivamente que vai continuar. Então, essa é a função do indicador. Você tem o controle, você sabe, você já tem a visão da entrada e ele está corroborando, ele está falando assim, vai com tudo que está tudo certo, pode ir por minha conta. Entenderam ou não entenderam? Entendido. É só isso. É muito simples. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar o indicador que eu fiz, terminei ontem. Volupzone. FBI. O que é FBI? É Failure Breakout institucional. Ou seja, falha de rompimento institucional. Olha aí, ó. Olha lá. Olha que lindo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Numa vela de 240. Venda forte. Score. Olha lá. Entendeu? Olha que a velinha vermelhinha no 60. E no 5 minutos aqui, ó. Venda forte abaixo, lá. Confirmou aqui, ó. Já deu aqui. Deu a comprinha, que é a vendinha, a comprinha lero aqui, mas o rompimento está aqui, ó. E olha onde é que ele deu a venda mais forte. Lá em cima aqui, ó. Olha aqui, ó. Que é onde o institucional entra pesado aqui, porque todo mundo compra aquilo. Na hora que todo mundo compra, ele começa a vender. Porque quando todo mundo começa a comprar, do cara que comprou aquilo. Então ele vende para todo mundo que quer. Sempre vai ser mais no fundo. Compra sempre mais no topo. Compra sempre mais no fundo e vende sempre mais no topo. Tá aí, ó. Olha isso aí. Vou colocar outra versão dele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Essa é um pouco mais sensível. É outra, essa é mais Nutella. Aí, ó.
A comparação de 5 minutos, 1 hora no meio, tá vendo? Pronto. O indicador para te ajudar nisso. Você está vendido aqui, tá, a venda está mais forte. Pode continuar. A venda está mais forte. Pode continuar. Vai embora. Vai com Deus. O mundo é seu. É só para isso. Isso aqui é esse. Mas se você pegar o de... Vamos lá. Esse aqui acabou de ficar atualizado. Acabei de atualizar ele. Tem 10 minutos antes de eu começar a aula, estava atualizando ele. Olha lá. Resistência persistente aqui em cima, de ontem lá. E hoje ele abriu onde? Na resistência persistente foi embora. A vela, a cor da vela. No 240. Olha no 160. Aí no 160, ó, no 160, no 60, suporte persistente. Olha, deu suporte persistente que ele subiu. Deu resistência persistente aqui na venda, mas... Olha aqui, seu. Entenderam ou não entenderam? E aqui, ó. Resistência persistente aonde? No rompimento. Entenderam? Olha a venda aqui em cima, aqui, ó. Ponta venda forte, olha lá. Olha em cima. Olha o que aconteceu. Então, ele vai te ajudar nisso, ou seja, quero vender e estou com medo dele não ir a meu favor. O fluxo está te avisando aqui. Olha lá. Para pedir compra, venda. Olha lá, no ponto lá onde subiu, tá vendo? E onde ele começou a compra, suporte, resistência, suporte. Pronto. O indicador ele vai te ajudar nisso, ele vai te dar. Ele vai falar, sim, pode ir. Você já sabe que ali é um ponto de entrada, ele vai confirmar e indicar a continuação. E se acontecer qualquer coisa, ele vai mostrar antes de virar que vai voltar. Você protege, faz parcial, ou zera, aí é com você. O fato é que você tem controle. Mas é mister que você entenda o mercado. Porque aí vai fazer todo sentido. Você vai conseguir extrair o melhor que o mercado pode te dar e o melhor que o indicador pode fazer por você. Tudo vai ser lindo. A sua vida vai ser maravilhosa. Aí você vai ter que lidar com outras coisas, porque esse problema aqui você já resolveu. Aí é o próximo. Porque o homem que é homem tem que ter problema. Né? Não tem como não ter. Então, é isso. Passam a confluência de tempos, porque de hora em hora você tem uma nova possibilidade. Ou você tem a possibilidade da continuação, ou você tem a possibilidade de, pelo menos, um pullback, ou você tem a possibilidade de uma reversão. O tempo menor, ele mostra a virada de mão, né? Mas o tempo maior é onde é o alvo e onde é o ponto. Entenderam ou não entenderam? O tempo maior tira a sua ansiedade, o tempo menor te ajuda na entrada, com mais barata, né, com menor risco, mas o tempo maior te mostra onde efetivamente são os melhores pontos. Então você não cai na armadilha de ficar com ansiedade para entrar, para aplicar, para fazer qualquer coisa a qualquer custo. Entendeu? E, principalmente, o que eu sempre repito, você tem que entender uma coisa, pelo menos aqui, e ser expert em uma coisa. Se você se tornar expert em uma coisa aqui, sua vida muda para sempre. Você não tem que saber tudo, você não precisa ser um gênio do mercado, você não precisa. Você só precisa fazer uma coisa bem feita. Na sua empresa, se você faz somente a sua função bem feita, você vai manter seu emprego perfeitamente, você pode até ter uma promoção. Na sua empresa, você tem que fazer tudo. Na sua casa, você faz tudo. Você lava, cozinha, cuida da criança, dá banho da mulher, toma banho, dá banho do marido. Não. Cada um tem sua função. Porque até para isso, se você toma as atribuições da mulher e a mulher toma as atribuições do homem, o casamento acaba. Cada um na sua função. Obviamente, um pode ajudar o outro naquilo que o outro está com dificuldade ou por algum evento, porque sempre vai ter algum evento, não tem problema, mas não é, de fato, algo que você... Os papéis não podem inverter. E tem que haver o equilíbrio, como tudo na vida. Então, aqui tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio aqui é você se tornar expert em algo, em uma coisa só, não em tudo.
O mercado ele é muito... O mercado ele é democrático. O mercado ele é muito democrático. Então, ele premia quem tem disciplina. E a disciplina é simplesmente você fazer uma coisa bem feita só. Você precisa ter uma tela de fluxo, olhar notícia, saber o quanto de volatilidade. Você não precisa saber nada, você só precisa olhar o mercado só. Geralmente, quando isso acontece, ele volta. E, no mínimo, 150 pontos. Você já sabe disso. Pronto, é o que você precisa saber. Tanto aqui no índice, o dólar não vai mudar, é a mesma coisa. Se eu colocar o dólar aqui, ó. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Olha aqui, a mínima do dólar lá e a mínima do dólar em 5,60 e em 240 minutos. Estão entendendo aqui, olha lá? Absorção, depois de um deslocamento de baixo, compra aqui, stop aqui, algo aqui, ó. No mínimo algo aqui. Ou 50%. Olha como é que você faz a pontuação expressiva no dólar. Olha lá, fundo aqui. Rompeu não, voltou, houve absorção. Vela 240 abril? Puxa vida, é na hora, é agora. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Sim. 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 E aí, num tempo gráfico menor, é aqui, ó. Olha lá. Ele quebrou a estrutura, voltou, capturou a liquidez, compra aqui. Algo aqui, rompeu, algo aqui, rompeu, algo aqui, rompeu, projeta para cima. E aí você está comprado aqui no tempo menor, mas de olho no tempo maior. Lembra que eu fiz lá no começo? Vamos fazer aqui para vocês de novo? Tem no livro também, leiam o livro. Vocês têm que ler. Tem lá no meu livro. Como é que funciona a questão da movimentação aqui? Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Uma linha. Duas linhas. 50%. E as linhas de 25%. Então, aqui 25%, aqui 75%, aqui 0, aqui 100, aqui 50 e menos 25%, 125%. Como é que funciona? Daqui até os 25%, o mercado tem 95% de chance de voltar no 0 a 0. De 0 a 50, o mercado tem 60% de chance de voltar ao 0 a 0. Rompeu até os 70, 75, o mercado ainda tem 40% de chance de voltar do 0 a 0. Agora, a partir dos 70, o mercado tem 95% de chance de buscar os 100%. Correto? E somente 5% de chance de voltar aqui. Então, cada nível desse que ele ultrapassa, maior é a chance dele continuar, menor a chance dele voltar. Correto?
E essa zona do mais 25 e menos 25 é porque se ele volta aqui, que a gente considera um falso rompimento entre 11,8% e 25%, ele vai ter, da mesma forma que ele tem para voltar, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele vai ter aqui, ó, 95% de chance de voltar aqui, e se ele ultrapassa aqui, ele vai ter 95% de chance de voltar aqui no 100%. Essa região do início aqui, tá? Entre 0 e 25, essa região aqui é uma região de acumulação, e aqui é a região de cima, essa região aqui, essa aqui, verão, é a região de distribuição. Aqui é reacumulação, principalmente se romper aqui. E aqui é redistribuição. Entenderam ou não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Então, essa zona costuma ficar agarrada, porque é a captura de liquidez, e essas zonas precisam ficar agarradas. Geralmente, quando ele rompe 25, entre 25 e 75 é o ponto de aceleração do preço. Só que você não vai comprar aqui, porque aqui seu stop está onde? Está aqui, ou até aqui, que é o falso rompimento que ele faz. A ideia é que você espere ele romper, ele vai voltar, porque ele tem 60% de chance de voltar, e aí você compra, ele vai confirmar. Entenderam ou não entenderam? Ou ele rompa forte, volte, fique acima, deixe ele subir, volte, fique abaixo, e aí você compra e ele vai subir. A venda é a mesma coisa. Ele rompa e volte, você venda, ou ele rompa aqui os 125, volte para a região de 25 até 50, volte para buscar aqui e você venda. E é basicamente o que ele faz, esses falsos rompimentos aqui, ó. Entenderam ou não entenderam? Esses falsos rompimentos aqui. Esse aqui, ó. Esse trap aqui. Compreenderam ou não compreenderam? E aí, se você comprou, você está num tempo maior, você comprou aqui, ou comprou aqui, não importa. Se ele rompeu essa vela aqui, rompeu. Tá aqui, você vai fazer um range. 50%, 25%. Se ele rompeu 25%, ele vai buscar 50%. Se ele rompeu 50%, ele vai buscar 75%. Se ele rompeu 75%, ele vai buscar 100%. Se ele rompeu 100%, ele vai buscar 125%. Entenderam ou não entenderam? Se eu pegar uma fibra minha aqui, ó, desse fundo a esse topo, correto? Olha lá, ó. O meu é 123,6, tá? O meu eu sou maior. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, se eu colocar menos 25 aqui, ó, ele vai ter 25 aqui, ó. 11,8. Tá aqui. Trap. Falso rompimento. É legal ou não é? Hein? É. E não é simples? Você precisa ficar traçando esse monte de linha para você saber disso? Não. Você precisa observar isso, o comportamento. Quanto mais vezes você vê isso, mais certeza você vai ter. Mais clareza você vai ter. E aí fica fácil, aí você domina, aí a sua chave vira. E em algum momento desses aqui, eu falei em gatilho de entrada? Não. Eu só falei em comportamento. O comportamento gera entrada, não o gatilho. Então, procurar por gatilho de entrada, procurar por entrada, vai te dar prejuízo. Quanto mais você procurar por entrada, maior a chance de você ter prejuízo. E isso acontece o tempo todo com todo mundo, o dia inteiro. As pessoas ficam o dia inteiro procurando entrada e com viés. Outra coisa, sem viés. Não tem essa de estar em alta ou estar em baixa. Não importa que o mercado, se ele subiu, espera para uma venda. Se ele caiu, espera para uma compra. Se ele abrir no fundo e não romper, compra. Se ele abrir no topo e não romper, venda. Não pegue o bonde andando, não ache nada, entendeu? Não, porque essa notícia, não sei o quê. Meu amigo, se notícia fizesse mercado, presta atenção.
Você acha mesmo que o mercado é tão vulnerável na notícia? Se fosse verdade que a notícia mudasse o mercado, não existiria mercado. Você já imaginou uma JP Morgan com bilhões de dólares aqui no mercado, suscetível a uma notícia do Fed? Que fraqueza é essa? Que mercado fraco é esse? Que uma notícia pode quebrar uma pessoa, um banco? Entenderam ou não entenderam? Entenda, a razão é econômica, liquidez. Se estão comprando, porque querem vender. Se estão vendendo, porque querem comprar. Deixa o mercado mostrar. Pare de ser ansiosos. Você está parecendo a mulher que está grávida, acabou de engravidar. Será que vai ser menino ou menino? Será que vai ser... Como é que vai ser? Deixa o menino, calma, relaxa. É bom sonhar? É ótimo. Ao seu tempo vai ter ultrassom. Vai ter tudo bonitinho. Zero pensamento, zero. Eu não me preocupo com nada. Amanhã é sexta-feira 13. Eu não vou operar porque eu vi um gato preto hoje, passei debaixo da escada e chutei no espelho. Então, nós temos, pelo amor de Deus, não tem isso. Porque eu não sei, eu não gosto de operar antes das 10, eu não gosto de operar depois das 4, porque não tem isso. Observa o mercado. Quando você observar o mercado, você vai ver que tem hora que vai dar entrada 9 horas da manhã na abertura e tem vezes que vai dar entrada 5 horas da tarde. E aí? Não é você que manda no tempo, ou não é o que você quer. O mercado faz o que você quer, mas o mercado faz aquilo que você enxerga, que você entende que é uma oportunidade. O momento, você está de olho no momento da oportunidade, não no gatilho, não na entrada, não no lucro. O lucro, ele é o prêmio. Entenderam ou não entenderam? Ele não é o objetivo. Ele é o prêmio da disciplina, ele é o prêmio do que você entende. Então, quanto maior for o seu entendimento, seu conhecimento sobre comportamento de mercado, mais prêmio você vai ter, mais você vai ser premiado por isso. Agora, quanto maior for a sua ganância, quanto mais você procurar por dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Porque dinheiro é consequência da sua disciplina, da sua paciência e observação em buscar oportunidades. Você vai procurar um trabalho que não te paga? Você vai procurar um trabalho que vai te pagar menos que você merece? Eu creio que não. Eu sou engenheiro. Quanto ganha um engenheiro em média? R$10.000. Mas eu vi que tem uma vaga de engenharia ali pagando R$300 por mês. Vou lá. Você vai fazer isso? Eu garanto que não. Você vai trabalhar num lugar onde o seu gasto é maior, você vai trabalhar como autônomo. Aí, se você fizer tudo certinho, você vai ter um salário de 1.000, só que a sua despesa é 3.000. Você vai trabalhar nesse lugar? Não. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é o seu negócio. Entenda qual é a melhor oportunidade. Como essa oportunidade é gerada. Ao invés de você se preocupar com quando, se preocupe com como. Vocês já aprenderam, entenderam, eu já mostrei a vocês que essa é renda variável. A primeira vela do dia mostra qual vai ser o spread. Já ensinei isso aqui, não preciso ficar voltando nisso. Tem nas aulas, todo dia na sala eu mostro. Então, olha a primeira vela do dia, olha a vela do dia, olha a vela de 60, que o resto vai aparecer. Observe o comportamento, ou seja, aceleração sem continuação. Que quer dizer o quê? Muita agressão sem continuação. Se teve esse empenho todo para levar essa vela para cima, a tendência é que ela continue. Se ela não continua e houve a absorção, e a outra retestou o topo dela e não rompeu imediatamente, meu amigo, não tem conversa lá. 5 horas você teve a venda da máxima do dia. Se houve um empenho danado dessa venda aqui para romper o fundo anterior, está aqui, e aí ela vem, a próxima já não se aproxima, até vem, absorve, a próxima peça mínima dela e não rompe, compra aqui. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Só que, por que vocês não compram? Vocês estão com medo que vocês estão no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e está vendo aquele monte de vela de zigue-zague para baixo, vocês falam assim, isso daí vai despencar. É ou não é? Isso mesmo. Verdade. Mas se vocês entenderem o básico do básico da movimentação vela a vela, isso não vai ser um tabu mais. Simplesmente, você vai comprar aqui. Se você tiver certo, se você tiver errado, você vai tomar um stop de 50 pontos com isso aqui. E aí? Que diferença? Ou 3 pontos do dólar? Que diferença faz para você? Nada, nenhuma. E como
A cada 10, 9 você acerta, que diferença isso faz? Nada, nenhuma também. Então, entenderam aonde vira a chave? Entender como. Entenda o como e o quanto vem. Não é ficar buscando operação atrás de operação a cega. Ah, vai subir porque rompeu a média, porque o ADX só não sei o quê, porque o IFR não sei o quê, porque o MACD. Continua nessa, que vai continuar com o mesmo resultado. É loucura, Einstein, né? Loucura querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Alguma pergunta? Excelente aula, Ricardo. Oi? Ótima aula, Ricardo. Sem Obrigado. pergunta. Simples. Pô, excelente aula, viu? É muito simples. Não é simples. Não tem que inventar a roda. A roda está aí. Não tem que inventar. Né? É só seguir. É só observar. É observação. É como na família, na casa da gente. Você, quem é casado aí, quem é pai, sabe, só de olhar para a esposa, olhar para o marido, olhar para o filho, para a filha, da forma que a pessoa olha ou te cumprimenta, você já sabe se a pessoa está com algum problema ou não está, não é? Está bem-humorada, se aconteceu alguma coisa, está diferente. Não é só de olhar. Por quê? Porque você tem intimidade, porque é seu filho, porque é sua filha, porque é seu marido, porque é sua esposa. Você convive todo dia. Você vê todo dia, você sabe de cada gesto, você sabe de cada coisa. Você, não precisa falar. Você sabe só de olhar. Então, você tem que ter essa mesma intimidade aqui. E como é que você vai ter essa mesma intimidade? Observando. Tirem a mão do mouse e coloquem a mão no papel e na caneta. O dinheiro é consequência. Quanto menos vocês se preocuparem em operar aqui, mais rápido o dinheiro vem até vocês. É observar. Tem tempo para tudo, como diz na Bíblia. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Aqui é a mesma coisa. O tempo, primeiro é o tempo de entender, de estudar. Você vai para a faculdade de medicina e já começa a atender paciente? Vai para a faculdade de engenharia civil e já começa a trabalhar na consultora? Não. E por que aqui você vai operando e saber entender o mercado? É uma coisa que eu não entendo. Né? Então você tem que estar apto. E como é que eu fico apto aqui? Eu preciso ter alguma competência especial, algo especial? Não, eu só preciso observar o mercado, entender o que ele faz, como ele faz. Quem ganha aqui? O que move o mercado? Os players. Então, entender como eles movem o mercado. Qual que é a razão do mercado? Lucro. Então, se eles estão comprando, eles querem vender a algum preço. Onde eles estão comprando, eles estão vendendo. Como é que eles compram, como é que eles vendem, como é que se comporta o mercado. Simples. Os exercícios você já tem aí. Hoje eu estou dando uma nova perspectiva para que vocês observem. Então, primeiro exercício, entender topos e fundos, rompimentos, não rompimentos, falso rompimento, rompimento verdadeiro. É o primeiro exercício, tem que fazer isso todo dia, isso é contínuo. Próximo exercício, estudar o vela-vela. É ficar vela-vela, cada vela dessa aqui? Não. Pega o fundo e o topo e presta atenção na continuação. A vela aqui, olha, aqui acelerou, aqui acelerou, distanciou daqui, maravilha. Aqui, quando chegou aqui, já não distanciou mais, ó. Tá vendo? Aí chegou na máxima, houve a absorção, não rompeu, presta atenção nesse comportamento. A mesma coisa, chegou no fundo, acelerou, rompeu o fundo, ó. Acelerou. Só que a próxima não acelerou mais. Aí teve a mínima, houve absorção, até testou a mínima, não rompeu. Presta atenção nesse comportamento. Olha que legal, olha que mágico, olha que simples. Você precisa de algum indicador para ver isso aqui? Nenhum. Porque indicador nenhum vai prever isso aqui, vai mostrar isso aqui. É o que está acontecendo. E aí, quando você vê 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 vezes, você já sabe, porque a velocidade, a latência, a forma, o modelo, já mostra para você que ali é uma absorção que não tem continuação, que é uma exaustão e vai voltar. E é só o que você precisa. Você só precisa de uma vez isso aqui, um comportamento desse por dia, mais nada, para a sua vida mudar para sempre. Você não vai ter onde colocar dinheiro. Se você entender essa simples coisa. Esquece todo o resto. Não preocupe com o tempo.
Não se preocupe com o tempo, porque o tempo, quanto mais você se preocupar com o tempo, mais ele vai ser seu inimigo. Agora, esqueça o tempo e se preocupe em entender. O tempo vai ser rápido. E você vai falar assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu preocupei com tanta coisa? Você pode mudar algo agora? Não. A única coisa que você pode mudar agora é a forma. Abrir a mente, esvaziar o copo para caber mais água. Esvazie o copo e vamos observar. Sem viés, sem nenhum tipo de nada de conflito, só observa, deixa o mercado te mostrar. Deixa ele fazer, isso é uma palestra, deixa ele fazer a palestra para você e presta atenção em tudo que ele está falando para você. E aí as coisas vão acontecer. E se não acredita em mim, faz um mês, testa um mês. Aí a gente conversa depois. Tá bom? Bom, Ótimo. acho que é isso. Foi rápido, vocês estão quietinhos hoje, mas muito obrigado. Semana que vem tem mais aulão, vamos fazer aulão toda semana agora. E amanhã a gente está amanhã a gente está na sala, se Deus quiser. Valeu, professor. Obrigado, Julião. Amanhã, Julião. Muito obrigado. Obrigado, amanhã. Ricardo. Um abraço. Boa noite. Tchau. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.